Acabou tudo o clima, Jesus. Desce aqui em nome de Jesus. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, verso 16. Isso aí é ré. Bate um ré. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez bem forte para adorar a Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, declare isso, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez bem forte, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, só as vozes. Você pode fazer desse hino a sua oração? Vamos lá. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você pode glorificar o Senhor nesta noite? O livro de Ruth. Quem achou diz amém. Vamos ler o verso 16. Eu vou ler e gostaria que toda a igreja repetisse. Que diz assim:
Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Vamos ler todo mundo bem forte, declarar isso em nome de Jesus, vamos lá? Pode sentar glorificando ao Senhor, amém? Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa. Eu quero que você medite comigo, entenda o que Deus tem para mim e para você nessa noite. Deixa Deus te usar aí, Bruno, como Deus nunca te usou. Amém? Em nome de Jesus aí, ó. Glória a Deus, porque eu sinto graça de Deus aqui nessa noite, amém? Ele está neste lugar. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito poderosa, onde Ruth demonstra a sua fidelidade e o seu comprometimento com a sua sogra Noemi. Para nós entendermos melhor, irmãos, a palavra fala de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque que era casado com Noemi. Eles eram de Israel. Especificamente, estavam vivendo um tempo difícil ali, em Belém de Judá. Elimeleque era de Belém de Judá e veio uma crise financeira, um momento muito difícil. Então eles deixam Belém de Judá e vai para Moabe. Repita comigo, Moabe. E vai então para lá Elimeleque, a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Repita comigo, Malom e Quilion. Já esqueceu ou não? Malom e Quilion. Então vai este casal com seus 2 filhos para Moabe, diante da dificuldade financeira que eles estavam vivendo em Belém de Judá, que era Israel. E ali então, irmãos, a Bíblia fala que eles viveram ali aproximadamente 10 anos. Mas nesse processo, os 2 filhos casaram. Como que é o nome dos filhos? Muito bem, você está com a memória melhor que eu. Eles se casaram. E um se casou com uma mulher chamada Orfa. E o outro casou com uma mulher chamada Ruth. E depois disso, irmãos, em Moabe, Noemi vivencia 3 momentos difíceis que veio para abalar a sua vida. Diga comigo, abalar a sua vida. Noemi vive 3 momentos difíceis, irmãos. Que é o primeiro momento, ela perde o seu esposo Elimeleque. Então ela não está mais na terra dela, nos familiares dela, está em Moabe. E ali ela perde o seu marido, o seu esposo. Alguém aqui, irmãos, já perdeu o esposo? A irmã Mara, a irmã ali. Quem mais aí? Mais alguém? É fácil perder um esposo? É fácil perder um companheiro? Imagine, irmãos, pense um pouco, você que é casado, por mais que você briga com seu marido, com a sua esposa, e vocês são acostumados a deitarem juntos, acordarem juntos, fazer as refeições juntos, projetos de vida juntos. Talvez vive 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você perdeu o seu companheiro, né, irmã Eliane, lá atrás,
que dor, que sofrimento. E primeiramente Noemi passa por essa perca e perde o marido. O segundo grande sofrimento, irmãos, de Noemi, passa-se um tempo, irmãos, Noemi perde os 2 filhos. Diga comigo, 2 filhos. Agora imagine, irmãos, a situação desta mulher sem marido e sem os filhos. Perdeu os 2 filhos, morreu os 2 filhos. Momentos difíceis, irmãos. Momentos que veio para abalar a vida dela. Momentos que veio para desestruturar a vida. Porque a realidade é uma, irmãos, entenda, olha para mim aqui. Às vezes a gente enfrenta momentos na nossa vida, talvez diferente do de Noemi, mas lutas, adversidades, momentos que vêm para nos abalar, para nos desestruturar, para nos tirar do propósito, para nos tirar do foco, assim como foi com aquela mulher. E o terceiro momento, irmãos, que Noemi agora começa a enfrentar, é o momento da velhice. Repita comigo, velhice. Irmãos, a velhice vai chegar para todos. A velhice vai chegar para nós todos. Então, o primeiro momento de dor, de angústia, de sofrimento, perde o marido, que seria o companheiro. Porque no casamento nós prometemos cuidar um do outro, na alegria, na dor, na tristeza, até que a morte os separe. E agora ela não tinha mais um marido, um companheiro. Agora ela não tinha mais 2 filhos, que pela lógica seriam eles que iriam cuidar dela. E chega a velhice. Restou ali apenas as suas noras. Como chamava elas? Orfa e Ruth. E agora, irmãos, Noemi chama suas noras e diz: olha, eu perdi meu esposo, eu perdi meus 2 filhos, e eu não tenho nada mais para oferecer para vocês. Eu não posso fazer mais nada por vocês. Volta para as suas casas. Volta para as suas famílias. Volta para os seus deuses. Noemi agora, irmão, chega a notícia para Noemi que lá em Belém de Judá há um tempo agora de muita prosperidade, fartura, de bênção. E Noemi diz então: olha, eu vou voltar para Belém de Judá. Vou voltar para a minha terra. Já estou na minha velhice, não tem muito mais o que fazer. Volte. Vai seguir a vida de vocês. Em primeiro momento as duas dizem: não, nós não vamos voltar. Nós vamos ficar com a senhora. E ela olha para elas e diz: olha, poderia eu engravidar de 2 filhos homens, e eles crescer, virarem homens para vocês casarem com ele? Não tem mais essa possibilidade. Vocês não são obrigados a perder a bênção, deixar de viver suas vidas por causa de mim. Volta. E a Bíblia diz que quem voltou? Ruth ou Orfa? Orfa ou Ruth? Orfa voltou. E Ruth acompanhou. E aí, irmãos, é nesse momento que Ruth dá essa resposta que nós lemos aí. E que é uma resposta muito interessante, irmãos. Olha o posicionamento de Ruth. Disse, porém, Ruth, você está com a Bíblia aberta aí? Põe o versículo lá de novo para mim. E ela diz: olha, não me instes para que te deixe. Ou seja, não insiste para que eu te deixe. Porque aonde, olha que coisa linda, irmãos,
Sabe por quê? Eu quero dizer para você que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente viva momentos de angústia, dificuldades, Deus vai levantar pessoas para passar esse Jordão. Deus vai levantar pessoas para te ajudar no momento que ninguém quer te ajudar. Deus vai levantar pessoas para que esteja com você no processo de dor e dificuldade. E agora Ruth se levanta e posicione, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Você pode glorificar o Senhor? Onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Olha a atitude desta mulher, irmãos. Olha a atitude de Ruth. E algumas coisas que eu aprendo com Ruth aqui, irmãos, preste atenção. Quando Orfa e Ruth casam, elas passam a ter a família de Elimeleque, Noemi, como a família delas. Elas deixam, entenda isso, elas deixam os deuses que elas serviam em Moabe e passam a servir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus verdadeiro de Noemi. Elas deixam e passam a viver uma nova vida. Diga comigo, uma nova vida. Quando Orfa decide voltar para o seu povo, ela não só decidiu voltar para o seu povo, mas ela decidiu voltar para os seus deuses. E sabe, irmãos, muitas das vezes nós somos desafiados por conta dos problemas, das circunstâncias, das adversidades. Nós somos desafiados, confrontados, desestruturados, para a gente voltar para os nossos deuses antigos. Nós somos desafiados a voltar para o mundo pecaminoso que nós vivíamos. Nós somos desafiados a voltar a fazer as coisas que nós fazíamos, que não honrava e que não agradava a Deus. Será que tem alguma órfã aqui hoje? Que veio percas, adversidades, confrontos, dificuldades, e você tem pensado em voltar para os seus deuses? E o que eu aprendo com Ruth aqui, irmãos? Que Deus falou muito ao meu coração sobre isso. A primeira coisa que eu aprendo com Ruth, que ela fez uma escolha. Repita comigo, uma escolha. Primeiro, ela fez a escolha de ser fiel à sua sogra. Ela fez a escolha de servir o Deus da sua sogra. Ela fez a escolha de enfrentar toda e qualquer adversidade do lado da sua sogra. Diga comigo, sogra. Irmãos, medita comigo. Em algum momento aqui, tem gente que está rindo aí, porque se dependesse dele, ele estaria fugindo da sogra, né? Né, Jantes? Vamos fugir da sogra? O Jantes saiu lá da lagoa, irmãos, para fugir da sogra aqui, ó. Brincadeira. Mas, irmãos, presta atenção aqui. Medita comigo para você entender o que Deus quer falar conosco, que é o que Ele falou profundamente em meu coração. Em algum momento aqui, Ruth pensou nela? Algum momento, irmãos, ela pensou nela? Ela pensou na sogra, pensou de passar as dificuldades com a sogra, pensou de estar honrando o Deus da sua sogra. Em nenhum momento ela pensou nela, sim ou não? Sim ou não?
Vocês estão dormindo ou você está muito conectado na palavra? Você pode dar um glória a Deus? Olha para o teu irmão em nome de Jesus e diga para ele: Ruth não pensou nela. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui? Toda vez que você tomar uma atitude pensando no bem-estar das pessoas, é Deus que vai pensar em você. Você tem pensado mais em você ou você tem pensado nas pessoas que precisam? Você tem pensado mais em você ou tem pensado nas pessoas que estão à sua volta? Porque tem pessoas, irmãos, que ele só faz as coisas, por trás de tudo que ele faz, tem um interesse. E você vai entender aqui, irmãos, que Deus honrou Ruth pela escolha de cuidar, de servir, de honrar. Você sabe o que é princípio da honra, irmãos? A nossa igreja aqui, eu tenho que ministrar e trazer pessoas para ministrar mais sobre o princípio da honra. Você não tem noção, irmãos, o que é o princípio da honra. Quanta bênção você atrai para a tua vida quando você honra pai, quando você honra mãe, quando você honra líder, quando você honra patrão, quando você honra qualquer autoridade. Você atrai bênçãos que você não imagina. Então aqui, irmão, a primeira coisa que eu aprendo com Ruth é que ela fez uma escolha. Irmãos, essa escolha de Ruth mudou toda a trajetória de Ruth. A escolha, irmãos, qual tem sido as suas escolhas? Irmãos, é muito séria essa questão de escolher. O que você tem escolhido, irmãos? Há decisões, irmãos, que nós vamos tomar, que nós tomamos diariamente na nossa vida, que vai mudar toda uma vida. Repita comigo. Há decisões. Coloca lá, coloca. Vamos trabalhar que você está devagar hoje. Repete comigo aí. Há decisões que pode mudar toda uma vida. Quantos aqui já tomou decisões e que deu tudo errado? Quantas decisões? Irmão, muitos não ergueu a mão, mas quantas decisões erradas que nós já tomamos? Quantas? E o que o Espírito Santo de Deus direciona a dizer para a igreja hoje: cuidado com as decisões que você está tomando hoje. Deus, Ele tem um propósito, irmãos, grandioso para cada um de nós. Deus tem um propósito glorioso, irmãos, para cada um de nós. Só que as nossas decisões diárias podem mudar toda a nossa vida. Tem decisões que nós tomamos no trabalho que muda tudo. Decisões que a gente toma num casamento que muda tudo. Decisões que a gente toma no dia a dia que muda tudo. Cuidado. Cuidado. Diga comigo, cuidado. Diga forte, cuidado. Faz uma análise na sua vida hoje, irmãos. Pequenas decisões podem mudar tudo. E a decisão de Ruth aqui mudou tudo. Diga comigo, para melhor. Para melhor. Aparentemente, quando a gente olha, fala: poxa vida, ela abriu mão de casar, de ser feliz com outro marido, de ter filhos, quem sabe riqueza, para ficar com a velha, com a sogra. Não, mas ela tomou a decisão certa. Comece a orar, comece a pedir direcionamento de Deus, comece a agir dentro dos planos que Deus tem para a tua vida. Nós vamos compartilhar essa semana uma lição de discipulado que fala sobre os planos de Deus. Os planos que você tem, está enquadrado nos planos que Deus tem para a sua vida? Você tem colocado Deus nos planos que você tem? Não, pastor, os meus planos é meu e Deus que se vira em cachos dele no meu.
Então, irmãos, cuidado. E agora, Ruth nos ensina a tomar a decisão certa. E presta atenção, irmãos. A primeira coisa que eu aprendo com ela é fazer a escolha certa, como eu já disse. E mediante a decisão dela, olha o que Deus vai fazer na vida dela. Volta para Betel. Belém de Judá, perdão. E chega lá. Ela dedica a sua vida em cuidar da sua sogra. Em sustentar a sua sogra. Naquela época, irmãos, era lei, foi lei, biblicamente era determinado. Se você plantava, por exemplo, um milharal, na hora de colher, você deixava cair alguns grãos, algumas espigas, para que as pessoas de pouca renda, que tinha dificuldade financeira, pudesse ir lá catar aqueles grãos, catar algumas daquelas espigas, para poder sobreviver. Era regra, era lei. Quem tinha mais, de certa forma, ajudava quem tinha menos. E então Ruth começou a ir pegar grãos. E agora então, Deus prepara ali o dono. Como que chamava o dono? Quem lembra? Boaz. Diga comigo, Boaz. E Boaz começa a observar Ruth. E aí ele dizia para os funcionários, no caminho que está vindo aquela moça, deixa cair um pouco mais de grãos. Deus cuida dos seus. Eu sinto a presença do Senhor aqui, irmãos, e Deus dizendo, eu cuido dos meus. O Senhor levanta quem você não imagina, Deus levanta quem você nem pensa, para cuidar de você quando você está no deserto. E Boaz dizia, deixe cair um pouco mais. E começou a observar aquela moça. Observar as atitudes. Irmãos, as pessoas estão te observando. As moças que querem casar aí, os homens que querem casar, estão te observando. Estão vendo as suas atitudes. Deus está te observando, Deus está te vendo. E ele começou a observar e ver que era uma moça diferenciada. E para mim resumir, irmãos, concluir. Há um interesse daquele homem de Boaz por Ruth. E Ruth corresponde. Foram então ver a possibilidade de casar. Só que tinha um outro homem que era da família mais próximo, que sempre o mais próximo que tinha direito de casar. E nesse caso, tinha um homem que impedia Boaz de casar com Ruth. E Boaz então vai atrás, não me lembro o nome do homem agora. Se alguém lembrar, me ajuda aí. E quando vai atrás dele, Ruth, você é o parente mais próximo. É você que tem que assumir a responsabilidade. E ele olha e fala, não, eu não quero saber de casar, não quero ter gasto e etc. E então Boaz fala, então você libera ela para casar. E então dá tudo certo, irmãos. O homem não quis casar. E Ruth casa com Boaz, que era um homem muito rico. Um homem muito próspero. Um homem temente a Deus. Aí eu pergunto para você, quando Ruth toma a decisão de cuidar da sogra dela, ela estava pensando em casar? Ela estava procurando um homem bom? Ela estava procurando um homem rico? Quando você faz a coisa certa, Deus prepara algo além do que você imagina para te honrar e te dar vitória, amém? E sabe qual é o maior privilégio, irmãos, ainda que Ruth teve através dessa decisão e dessa escolha? Ruth, casando com Boaz, ela passa a ser bisavó de Davi. Você não entendeu ainda, né? Ela passou a ser bisavó de Davi, o qual Jesus
é descendente da genealogia de Davi. Uma mulher moabita que ninguém dava nada, que podia ter deixado tudo, mas porque ela tomou a decisão certa, teve um casamento bem sucedido, um homem bom, adquiriu prosperidade e o mais importante, entrou na genealogia de Jesus o Cristo. Alguns não entenderam, né, irmão? Você tem noção de que você está na linhagem da família de Cristo? E sabe o que isso está dizendo para mim e para você? Cuide das suas decisões. Faça a escolha certa. E para mim encerrar, irmãos, uma segunda coisa que eu aprendo com Ruth, ela não ganhou ganho, ela não buscou ganho pessoal em nenhum momento, como nós já falamos. É importante, irmãos, nós ter consciência que também precisamos ser resgatadores. Precisamos tratar os outros com bondade, dignidade, sem esperar nada em troca. Nós temos que agir com amor, foi o que Ruth fez. Quem são as pessoas que Deus tem colocado à sua volta? A palavra de Deus diz, irmãos, que às vezes, naquele dia, vai ter pessoas que Deus vai dizer, olha, eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber. E a pessoa vai dizer, Senhor, mas eu nunca te vi. E aí a palavra de Deus diz o quê? Quando estava lá os meus pequeninos, era eu. O que você fizer para um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. Então, irmãos, eu aprendo aqui com Ruth também que às vezes a gente tem que parar de querer só buscar ganho pessoal, só fazer as coisas pensando, vai entrar mais tanto no meu bolso. Mas nós amar, cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Uma outra coisa, irmãos, eu encerro aqui. Nós precisamos ter um cuidado com os mais velhos. Ter um cuidado com os mais velhos e necessitados reflete a bondade de Deus. É nossa responsabilidade, irmãos, cuidar dos nossos pais velhos. É nossa responsabilidade cuidar. E a gente tem vivido um tempo difícil, eu quero que você reflita isso. Não é fácil, irmãos. Eu tenho aqui alguém que cuida de algum idoso? Se tiver, dá um sinal com a mão. Ninguém cuida de idoso? Ah, Irene. Irmãos, é muito difícil. Repita comigo, é muito difícil. É um nenenzinho, irmãos, é uma criancinha. De novo. Do jeito que a sua mãe te cuidou quando era criancinha, tendo paciência, é isso que você vai ter que fazer. E sabe qual é o maior problema? Que os pais não têm paciência. Os filhos não têm paciência com os pais. Eu postei esse tempo atrás, questão de uma moça, está ali a senhora, a avó dela, e ela sentada no celular. E a avó pergunta, filha, o que é isso? E ela diz, é uma vassoura, avó. Aí ela pergunta de novo, filha, o que é isso? É uma vassoura, vó. E a vó pergunta de novo, o que é isso, filha? Vó, é uma vassoura, vó. Aí ela vai lá e pega um caderninho. Quem viu esse vídeo? O dia tal. Está anotadinho ali. Quantas vezes ela explicou para a filha o que era uma vassoura? Acho que 11 vezes ou 7 vezes. Aí ela traz para a menina ler. A hora que ela lê, a menina lê, ela chora. Porque a avó teve paciência, se não me falha a memória, de falar, ensinar para ela 11 vezes. E agora na terceira vez, ela já grita com a avó. É difícil, irmãos, mas nós temos que ter esse cuidado com os mais velhos.
quando nós cuidamos dos mais velhos, nós estamos expressando a bondade de Deus que está na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, que às vezes se nós estamos sentados aqui, usa pouco ônibus, ou se você está lá num posto de saúde sentado, chega um idoso, uma idosa, ninguém levanta a bunda e fala, senta aqui, meu senhor. Não respeita, não honra, não tem bondade. E sabe o que é o mais triste, irmãos? Nós vamos ficar velhos. Reflita sobre isso, irmãos. Ruth deixou sonhos, projetos para cuidar daquela mulher que entrava na velhice. E através da fidelidade dela, aquela mulher, Deus honrou ela, abençoou ela, deu tudo aquilo que ela precisava além, através da sua fidelidade e bondade. Se coloque de pé. Concluindo, irmãos, quando somos generosos com outras pessoas, quando nós somos bondosos com outras pessoas, nós recebemos de volta essa bondade. Amém? O bem que desejamos que os outros façam por nós, é o bem que devemos fazer pelos outros. Tudo que semeamos, mais tarde nós colheremos na mesma proporção. Amém? Que venhamos seguir o exemplo de Ruth, irmãos, para fazermos diferença. Para fazermos diferença. E a diferença que nós vamos fazer às vezes são nas pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenos gestos. Que essa palavra venha a arder no seu coração e que nós possamos sair daqui colocando mais em prática do que nós já temos colocado. Amém? Queria desafiar você agora a escolher uma pessoa para você orar. Você pode fazer isso? Alguém de preferência que não seja da sua família. Você vai expressar generosidade agora. Você não vai pedir nada para você. Você vai vai orar por alguém que não seja da sua família. Por favor, faça isso. Se locomova da frente para trás, de trás para frente. Você vai abençoar alguém agora. E isso é tão forte, irmãos, que a Bíblia fala que Deus